Gálatas capítulo 2, um versículo só. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Provavelmente você já ouviu e já foi ministrado por esse versículo, mas pela palavra do Senhor em si. Gálatas 2, 20. Diz assim: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Feche seus olhos antes de você sentar. Santo e eterno Deus, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida. Pai, obrigado pela salvação através do teu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor, sabe, Pai, fez e faz e sempre fará tudo para que a gente se pareça mais com o Senhor. Através de teu Filho, venhamos expressar ainda mais quem tu és, Senhor. E obrigado pela presença de todos que estão aqui nessa manhã, aqueles que estão no YouTube, aqueles que vão ver mais na frente, Senhor. Enfim, que a mesma graça e a mesma presença que já estamos sentindo aqui nessa manhã, ó Deus, possa invadir o coração, as salas, onde quer que seja ministrado esse vídeo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a carta de Gálatas, só para contextualizar os irmãos, é de uma forma assim muito, eu vou colocar, muito simples pelo ponto de vista daquilo que era a revolução que estava acontecendo na vida de Paulo. Provavelmente foi uma das primeiras cartas que ele escreveu, foi uma das primeiras movimentações apostólicas que Paulo, então, ele começou a praticar na sua caminhada cristã. Então havia muito claro isso dentro dele, esse entendimento do que ele deveria fazer, como ele deveria fazer, da forma, da maneira. Então provavelmente você não vai ver na carta de Paulo, sabe, digamos assim, algo diferente. Aliás, em todas as cartas de Paulo você não vai ver algo diferente do que ele trazendo a igreja para esse lugar de entendimento do que ela é, daquilo que ela recebeu, daquilo que ela, sabe, absorveu, daquilo que, enfim, através de Cristo, Paulo entendeu isso muito claro na vida dele. Então, quase a forma como Paulo se tratava, falava, ele sempre extraía do cristão, ou seja, daquele que se entregou a Cristo, primeiramente um caráter, um entendimento, uma compreensão, entende? Uma realidade de vida. Ou seja, aquilo que deveria ser prático na vida do cristão. E que por muitas vezes, se perdia ao longo do tempo. E ele tinha que voltar lá e fazer alguns ajustes, seja presencialmente, seja através de cartas enviadas. Mas sempre tinha aquele entendimento de que uma responsabilidade naquilo que ele carregava. Porque ele tinha entendido na vida dele, de fato, qual era o seu posicionamento no corpo de Cristo. E diante disso, nós precisamos entender que hoje nós vivemos talvez um dos momentos mais críticos da igreja do Senhor Jesus na terra. Quando eu digo crítico, não estou nos colocando nem de uma forma, como se diz, melhor do que o passado, vamos dizer assim, ou digamos, a forma como o Senhor está tratando a gente hoje é de uma maneira diferente do passado. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou equalizando as situações. Eu estou só mostrando e quero mostrar para os irmãos que existe uma realidade em qual nós precisamos atender todos os dias na nossa vida. Esse texto, ele provavelmente tem mais de 40 e poucos anos depois de Cristo, né? Logo no começo ali, uma situação bem simples, bem pontual. Então Paulo começa a falar aos irmãos da Galícia justamente sobre isso. Olha, não é vocês que vivem mais, mas Cristo vive em vocês, porque ele usa o exemplo dele. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer assim: o que você tem visto em mim nesses dias? Quero ver que você pergunta, você tem coragem de fazer isso? O que você tem visto em mim nesses dias? Né? Sabe, hoje de manhã o Robson Alieve, esse jovem aqui, 50% da Aline Alieve, né? Mãe do Kalel Alieve, né? E um beijo para a Aline, para a Sandra, para o pessoal que está lá em Balneário de Itapucu, né? É isso mesmo o nome lá, não é? É claro que é. Não tem como falar outro. É esse o nome? Um beijo para vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. E eu perdi o que eu estava falando, tá vendo, Bob?
Lembrei. A gente estava tomando café, eu, ele, o Israel e a Isabel estavam. Eu perguntei assim, ô Bob, o que Deus precisa colocar na tua frente para entender que Ele está falando contigo? O que Ele precisa colocar na nossa frente, na nossa realidade de vida, para que a gente possa entender que Ele está falando com a gente? E na hora me veio a sarça de Moisés, né? Chamou a atenção, que coisa louca, né? De repente tira a sandália dos teus pés, que aí o lugar é santo. De repente uma sarça pegando fogo e uma voz saindo. Daqui a pouco, sabe, Jonas na barriga de um peixe e o Senhor responde aquela oração. Daniel na cova dos leões. Davi diante de um gigante. O que Deus precisa fazer para a gente, de repente, resetar o que está dentro de nós para entender que, rapaz, eu estou andando errado? Sabe, o pastor Alvo tinha, todos aqui sabem disso, o pastor Alvo tinha uma palavra que sempre fala até hoje, para mim pessoalmente, não sei se para vocês, que quando a gente não para, Deus nos para. Não era isso que ele falava muito? Quando a gente não para, Deus de alguma forma nos para. Seja numa enfermidade, porque o Senhor ele tem interesse na salvação. Tem casos que Ele não cura, Ele salva. Como nós aprendemos nos últimos meses, Ele nos qualifica e nos promove, né, a um nível maior. Mas o que o Senhor precisa fazer nesses dias para você entender que é Ele falando contigo? Aí cabe a cada um pensar da sua forma e da maneira. Porque é justamente isso que eu e você precisamos entender, que nós não podemos mais caminhar do nosso jeito, mas sim da forma que Ele desenhou para nós. Quem crê assim, diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Se você quer anotar a pregação, é isso. Como viver como o Senhor quer. Gálatas é muito claro e muito direto e pontual quanto a isso. Veja que não tem dúvida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não vivo como o mundo acha que nós temos que viver. Não vivo da maneira que possa agradar pessoas. Não posso mais trazer a realidade de ser um cristão na terra para agradar seja os meus pais, para agradar seja os meus líderes, seja os pastores, seja a primeira pessoa e o primeiro entendimento da formação é agradar a Deus. Então, aqui você para e começa a analisar, como o Aurélio falou nos avisos algum, quais são alguns traumas que você talvez parou para agradar pessoas e que te distanciaram daquilo que realmente deveria ser agradado, que é o Senhor. Quando ele falou sobre o luau, quem nunca participou num luau, quem nunca teve, sabe, uma noite com a esposa e tudo mais. O que o Senhor precisa fazer exatamente, digamos assim, nesse tempo, para que você entenda o que Deus tem, não é sussurrado. Talvez a palavra sussurrar ainda seja pequena, mas o que você precisa entender, ou precisa ouvir ainda mais de Deus, para mostrar para você que Deus tem um plano original para ser resetado na sua vida. Ou seja, trazer você de volta para onde você nunca deveria ter saído. Paulo, quando começava a levar a palavra do Senhor, ele tinha algo dentro dele que era vida. Algo que não fazia questionar de forma nenhuma quem era aquele cara que falava. Porque pense, a Bíblia diz que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Antes ele perseguia, ele teve um entendimento claro da revelação de Cristo Jesus, e ao ponto disso se tornar algo que nunca mais ele se apartou. Nunca mais. Porque ele teve um diferente do que a gente vê hoje em dia. Paulo não passou por estágios para agradar pessoas. Paulo não foi modinha onde dizer assim, não, agora eu sou cristão, daqui a pouco eu não sou cristão. Não, Paulo começou e não terminou. Tanto que ele deixa claro e diz assim, aquele que começou a boa obra em mim há de completar. Ele diz o seguinte, olha, preste atenção, eu faço assim, vamos para os irmãos entender, eu esbufeto, eu massacro a minha carne, eu não aguento mais esse espinho, eu não aguento, sabe, Senhor, Tu já fez tantas coisas na minha vida, tira isso de mim, porque isso está me incomodando. O prazer de Paulo era voar mais, mas como o Senhor sabe todas as coisas, ele falou assim, não, Paulo, esse espinho aí é só para te deixar mais, faz assim comigo, ó. Faz assim, ó.
baixinho diante dos outros. Porque também tem isso, né, irmãos? O homem, ele tem um coração corrupto. A palavra do Senhor fala sobre isso. De repente a gente está num ambiente onde está dando tudo certo e a gente pega e... agora eu não preciso mais ouvir ninguém. Não preciso mais estar sujeito a ninguém. Sabe, eu não preciso mais disso porque Deus me deu uma palavra de direção. E dentro disso, e pererei e tal coisa. Aí você, sabe, anda sozinho. Como se nada tivesse acontecido. Como eu já preguei aqui na igreja. Aquele arbusto, sabe? Que vive lá no deserto. Que debaixo só esconde o quê? Animais peçonhentos, sabe? A única sombra de alguém que anda sozinho, irmão, quem está debaixo dele, é igualzinho a ele, sabe? Não tem nada que se aproveite debaixo do arbusto. Porque ele não tem raiz. Qualquer topada tira ele do lugar. Preste atenção no que eu quero dizer nessa manhã. Como viver? Se Paulo está dizendo para os irmãos exatamente assim, olha, preste atenção. Eu fui crucificado com Cristo. Quantos aqui foram crucificados com Cristo? Essa semana eu estava falando com o Zé e a Regina, nós estávamos num tempo, juntos na mesa. E eu disse algo que é uma verdade. Irmãos, para e pensa. Hoje nós vivemos uma igreja, quando eu falo igreja, não estou falando só Nova Aliança, estou falando o corpo de Cristo na terra. Que ela está se equilibrando entre as suas vontades, os seus adornos, a sua maneira de lidar, da sua maneira de se posicionar. Ela fica assim, sabe, como se fosse se equilibrando em cima disso aqui, ó. Sabe, agora eu tenho que agradar homens, agora eu tenho que agradar o Senhor. Agora eu tenho que agradar homens, agora eu tenho que agradar o Senhor. Reflete em nossas vidas. Reflete muitas vezes como nós vivemos dentro de casa, com os nossos, no meio das pessoas em que a gente serve. A gente não tem mais o entendimento de que nós fomos chamados para ser contramão desse mundo. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, irmão, você tem que andar contramão desse mundo. Tanto é que mesmo Paulo fala isso lá em Romanos 12. Não vos amoldeis a esse século ou a esse mundo, mas transformai-vos. Só que hoje o que a gente vê? A palavra de Deus parece que ela, na vida das pessoas, ela não corta mais, irmãos. Ela não corta mais. A gente meditar sobre a palavra de Deus, ela não traz mais vida. Parece que ela não está mais nos poldando. Para pensar sobre isso. Quantos de nós, esse ano, hoje é dia 13, né? De outubro. Quantos, eu não vou pedir para levantar as mãos nem nada, não é isso, eu não quero constranger ninguém. Mas quantos de nós aqui lemos pelo menos seguidamente 5 capítulos da Bíblia no ano, até aqui? 5 capítulos só, não é um capítulo, 5. Quantos começaram a ler o 2 e esqueceram? Mas pergunta para mim, como é que você entende de política nesse ano? Me entende para mim como é que está, que você sabe das finanças do Brasil. Fala para mim, sabe, quantos livros você... Quantos livros você leu esse ano e não parou um minuto para ler sobre a palavra de Deus ou meditar sobre aquilo? Não estou querendo constranger ninguém. Mas se eu estou crucificado com Cristo, como diz a palavra, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pastor, só quer dizer então que se a gente lê a Bíblia, a gente sabe, a gente se torna parecido com Cristo? Não, eu estou dizendo que isso é apenas uma fração do posicionamento de um cristão na terra. Uma fração é conhecer a palavra. E a gente vê aí todo mundo botando Ctrl+C, Ctrl+V, defesa do Evangelho, defesa sobre o Evangelho. Eu já falei sobre isso. Você sabe qual é a verdadeira defesa do Evangelho nesses dias? Só viver o que está escrito na palavra de Deus. Você não precisa brigar com ninguém. Você não precisa discutir com ninguém. Você não precisa parar para ensinar sobre teologia, se é pré, pró, pra. Esquece isso. Pastor, mas como assim? O povo padece por falta de conhecimento. Claro, concordo com o que Jesus falou, e é verdade. Agora, o que adianta só conhecimento? Se a Bíblia diz que é o quê? O Espírito que traz a revelação. O Espírito que renova, o Espírito que dá vida. Mas a letra, só na letra, ela mata. Irmãos, nós estamos no 19º capítulo de Atos. Sabe o que é Atos, irmão? Diga assim para si, é nós. Nosso posicionamento, a nossa forma de viver, como aprender, está aí solidificar o ano inteiro, falando sobre 19 aulas só sobre Atos. Mas não, o GA nosso, nós estamos falando só uma palavra simples, sujeição, mas é tão difícil,
Por coincidência, nós não programamos isso, mas o céu sim. A próxima aula agora de quarta-feira é sobre as autoridades. O que será isso, hein? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Já não sou eu, mas quem vive. É Cristo vive em mim. Irmãos, não tem como, isso é física, não tem como duas pessoas ocuparem o mesmo espaço. Ou você é do Senhor, ou você é do inimigo. A palavra do Senhor fala claro que não pode sair duas coisas da mesma fonte. Não pode sair água doce, nem tampouco água amarga. Ou você é sal e luz, ou o que nós somos? Preste atenção, irmãos, o que eu quero dizer nessa manhã parece ser meio, pastor, mas como assim? Eu estou sendo sincero e direto, como tem que ser. Ou você entende o que o Senhor tem feito nesses dias, há uma palavra de exatidão para nós, ou a gente está aqui, sabe, ou a gente está em qualquer outro lugar, achando que está tudo fácil e está tudo certo. Irmãos, o Evangelho não é sobre estar bem. O Evangelho é sobre o quê? Renúncia. Diga para a pessoa do seu lado, renúncia, renúncia. Fala para uns 3, 4 aí, é renúncia. Não tem. Não tem. E assim, por que isso se torna tão difícil de ser falado? Sabe por quê? Porque quando você fala de renúncia, você tem que renunciar. E isso dói. Isso dói. Mas é justamente nesse lugar, sabe, com Cristo, que eu e você precisamos entender que Ele quer que a gente esteja. Porque se eu e você entendermos que Cristo então puxou a fila para ser Ele o exemplo, para Ele ser, sabe, de fato o nosso irmão mais velho, para Ele ser de fato o caminho, a verdade e a vida, não tem a gente querer pular essas fases. Não tem como a gente, não, peraí, é diferente, comigo é diferente, comigo é de outro jeito. Como que é de outro jeito? Irmãos, o Romanos 12 que eu acabei de ler para vocês, existe uma condição, que é o culto racional, para que a gente entre nesse lugar, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já parou para analisar qual é a perfeita vontade de Deus na sua vida? Você já orou assim? Uma vez eu ouvi alguém falar que eu não lembro quem, não sei como, eu acho que foi meu pai, uma vez dando um testemunho de algum mover que ele estava, acho que foi, ou foi o Carlinho Branco, papai vai lembrar se falou isso, um lugar onde tinha um mover de Deus, sabe? Aqueles lugares onde a gente sabe, cara, Jesus pode voltar agora, eu estou pronto. Senhor, aí a oração foi, acho que foi o Carlinho Branco, não sei se foi o senhor. Se o senhor está vendo que lá na frente eu vou te envergonhar, então já me mata aqui e me leva. Irmãos, quantas orações a gente faz, sabe? Imagina só se o Senhor ouvisse. Já pensou que se todas as orações que você pedisse, o Senhor dissesse assim, não, então eu vou fazer. Irmãos, ainda bem, diga assim comigo, ainda bem que o Senhor me ama tanto e não escuta tudo que eu falo. Mas se Cristo morreu e eu já não vivo, então peraí, eu preciso entender que o meu estilo de vida tem que ser diferente. Quantos cristãos temos aqui nessa manhã? Diga amém. Agora, quantos têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então essa palavra é para você. Essa palavra é para você. E como é para você, foi primeiro para mim. E eu quero falar nessa manhã sobre 3 formas de viver por Cristo. Abre comigo, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Eu estou lendo pela versão NVI, tá, meus irmãos? 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Diz assim, ó. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina,
tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Versículo 5. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Todavia, se alguém não as possui, está cego. Se vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Quem pode dar um glória a Deus? Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Versículo 11. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Deixa aí no versículo 11. Sabe o que é essa entrada aí, irmão? É no dia que o Senhor nos chamar. É no dia da alegria, sabe? Tocou a trombeta, nós estamos todos juntos, agarrados, como diz Aurélio. Mas sabe por que isso? Diga assim comigo: eu preciso entender que eu preciso viver em Cristo. Lembra a semana passada? Viver com Cristo e em Cristo. Isso demonstra muito como está a sua vida. Ou ela é sujeição, meu irmão, ou é uma prisão. O seu casamento, você vai entender de qual lado da história você está. A mente ou a sua visão, trazendo para uma realidade de ótica, ou seja, a forma como você está vindo, define muito o que você está entendendo que é sujeição ao Senhor. Viver em Cristo, irmãos, passa por esse lugar, onde eu preciso compreender que essa consciência só vem através de uma pessoa. Se eu e você não meditarmos a palavra para entender sobre Cristo nas nossas vidas, a gente vai correr atrás de momentos. A gente só vai, correr atrás de eventos. A gente só vai correr, atrás poxa, só isso a vida inteira. Essa consciência de viver em Cristo tem que ser exatamente assim, todos os dias quando eu abro o olho. Primeira vez que eu estou na cama, que eu abro o olho, Senhor, que eu viva hoje tudo que o Senhor já planejou para mim. Pai, me mostra onde eu preciso mudar, aonde eu preciso ser moldado. Senhor, como tu diz, eu quero ser moldado pelo Senhor. Irmãos, que a nossa oração seja cheia de gratidão na polda do Senhor. Porque quando corta, é porque não tem mais jeito. Que eu e você tenhamos um entendimento de que viver em Cristo é um tempo, é todo momento. Diga assim comigo: hora após hora, momento após momento, dia após dia. Não é só num culto de domingo, não pode ser só no solidificar, só no GA, só no culto de casais, não pode. E essa é uma responsabilidade que nós precisamos entender, que o Senhor derramou em nós. Derramou em nós. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa de cima para baixo. Não, começa com domínio próprio. E sabe o que é o domínio próprio? Começa a dizer assim: essa manhã eu vou deixar de comer. Sabe por quê? Porque é o seguinte: eu preciso queimar a minha carne. Pastor, mas eu estava lendo o jejum, eu quero fazer um jejum de 10 dias sem isso. Irmãos, não faz aquilo que você não dá conta. Não entra numa guerra que você não conhece. Não seja levado como um vento que manda uma bananeira para um lado e para o outro. Para e pensa e diz assim: rapaz, vou falar meu exemplo. Estou com 41 anos. Se eu olhar para trás, o que se aproveita? Não sei a tua resposta, mas a minha é o seguinte: muita coisa, como não fazer. Poderia estar muito mais longe. Mas tem aqueles que querem isentar a culpa, Fala assim: mas Deus tem um comando e
Ele sabe de todas as coisas. Não, eu bato no peito e digo assim, não, eu só não estou melhor por causa de mim. Eu não quero acreditar isso ao Senhor, não, mas Deus conhece todas as coisas, eu precisei fazer isso. Será que precisou, irmão? Será que você precisou sofrer como você sofreu? Será que precisou tudo isso e você não parou e disse assim, não, peraí, Deus tinha algo maravilhoso, por que eu demorei para entender isso? Você já viu aquelas pessoas que são cheias de remorso e quando ela prega, fala assim, por que, Senhor, que eu demorei para entender isso? A Bíblia diz que não são os humilhados, é aquele que se humilha. Senhor, então é o seguinte, o errado sou eu. Foi só eu, não tem a ver com o Senhor não. Tem a ver com eu, minhas escolhas, minhas decisões. Irmãos, andar humildemente diante do Senhor. Acabou. Se eu, grosso, estúpido, que não sabe pedir perdão, cheio de orgulho, Deus tem toda uma história para mim. E eu travei bem aqui no comecinho dela, mas eu acho que eu estou vivendo bem. Se eu entendesse que o Senhor quer é remir o tempo, é me levar numa velocidade extraordinária, por que eu ficava tão seguro a esse pedaço aqui? Sabe por quê? Eu não aprendi assim, eu não vivi assim. Claro, irmãos, eu sei disso, eu sei. Mas preste atenção, hoje você entende uma outra verdade, não entende? Então por que ainda está doendo de fazer o que tem que ser feito? Viver em Cristo, irmão, sabe o que é isso? É não questionar as decisões de Deus. Você pode até, como diz a história, deixa eu colocar de uma forma para a igreja entenda. Você pode sim, porque nós somos alma, amém? Jesus fez isso com o próprio Deus, né? Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele entendeu, falou assim, não, seja feita a tua vontade. Quando eu decido fazer do meu jeito, eu não estou sendo um filho de Deus. Eu não estou sendo como Jesus. Eu não estou vivendo em Cristo. Porque eu quero fazer do meu jeito. Faz assim para a pessoa do seu lado. Do teu jeito não dá certo. Nunca deu. O que vai dar agora? Você acha que isso é uma fase? Agora é o momento. Pá. Irmãos, o Senhor fala conosco, preste atenção aqui. O Senhor fala conosco da mesma forma, só que em estágios diferentes, amém? O Senhor está falando comigo num tempo, Deus está falando com pessoas também num outro tempo. E cada situação, irmãos, cada movimento que você faz, tem uma reação no mundo do Espírito. Se você endurece seu coração, o Senhor para. Eu quero dar um chute nessa bicha aí. Que coisa. Cada reação, irmão, no mundo do Espírito fala algo sobre você. Entenda isso. Cada reação que você tem no mundo espiritual não fala do problema que você está vivendo, entendeu? Cada reação que eu e você temos não fala de Jesus, fala quem você é. A reação que você tem aos problemas, às dificuldades, os acertos e tudo mais, fala exatamente de você. Não é do Senhor, porque Ele é pleno, Ele é completo, Ele tudo, não tem nada, Ele é o sol. Nele são todas as coisas. Então você acha que você obedecer a Ele vai mudar alguma coisa quem Ele não é? A quem Ele é, desculpa. Você acha que não obedecê-lo também vai mudar quem Ele é? Não, mas muda você. Bata no peito assim, ó, eu quero mudança. Porque Ele já é tudo. Então isso não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. Quando eu me sujeito ao que o Senhor está falando, o que Paulo dizia aos irmãos da Galícia, depois você medita sobre esse texto por completo, você vê que o que Paulo estava querendo tirar o povo era desse lugar de mesmice. Esse lugar onde tudo acontecia do jeito do povo, e Paulo questionava isso, mas gente, vem cá, vocês não se entregaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, vocês não morreram com Ele, então é o seguinte, não é mais vocês que vivem, é o Senhor que tem que fluir através de você. Quem crê nisso, dê glória a Deus. E esse movimento não pode ser só na igreja. Esse movimento não pode ser só nos departamentos, não pode, tem que ser em todo o tempo. Diga assim comigo, 24 horas por dia.
Pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho vivido. Não, eu não preciso saber. Ele sabe de todas as coisas. Você pode fingir na minha frente, na frente do meu pai, na frente dos irmãos. Você pode. Mas diante de Deus, não há nada oculto. Tudo vem à luz. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Então viver em Cristo tem esse ambiente, que é o primeiro ponto. Viver em Cristo é entender que a consciência, ela só tem um lugar, é em Cristo Jesus. Tudo que você busca para acrescentar na sua vida faz parte de um contexto, mas a essência tem que ser Cristo. A essência tem que ser Cristo. Porque se não for, irmão, o que nós estamos fazendo? Então diga assim comigo, viver em Cristo. Efésios 4, do versículo 17 ao 24. Diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Preste atenção. Tendo perdido toda, diga assim comigo, sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Até o 24. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispense do velho homem, ou despidam-se, ou afaste-se do velho homem, que corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Diga assim comigo, se eu vivo em Cristo, eu também tenho que viver por Cristo. Por que você tem vivido nesses dias? As tuas metas, que a palavra do Senhor deixa claro que os planos são nossos, mas o realizar vem de Deus. Os sonhos, os desejos, faz parte do nosso ser humano a gente ter realizações, como por exemplo, eu não sei vocês, mas tem tanta coisa acontecendo com essa mudança geográfica do templo novo, que vocês não têm noção. Aliás, tem como colocar aqui a imagem? Olha só, semana passada nós estávamos com 1.1, tá vendo de arrecadação? Olha quanto já tem, dá uma glória a Deus aí. Vou falar baixinho para ninguém ouvir, tá? Apalavrado. Se entrar no caixa, que a gente está colocando só o que tem no caixa. Vou falar baixinho para ninguém ouvir. Nós já temos mais de 220 mil reais. Levanta a mão assim e diga assim: Senhor, que todos que prometeram, cumpra. E aquilo que eu ainda não fiz, que o Teu Espírito me guie a fazer, em nome de Jesus. Aqui a gente se move assim, tá? Não sou eu que tenho que convencer ninguém. Se você quiser participar, tá aqui. Ali nós temos que tirar a piscina. Volta ali para aquela imagem. A piscina já foi ganhada, dá glória a Deus. E a alvenaria está quase feita. Mas os ferros já foram todos. Às vezes, pastor, eu quero dar todos os tijolos. Não tem problema. Está tudo ali. Depois procura o Rafael ali. Ele tem um manual descritivo do que vai. Quanto saco de cimento, quanto não sei o que, quanto não sei o que. Só procurar depois. Diga assim comigo: se eu vivo em Cristo, a minha motivação tem que ser Cristo. Irmãos, hoje em dia, às vezes, como eu falei no começo, a igreja precisa se posicionar como sal e luz. Ela precisa ser luz onde está escuro, com entendimento, com conhecimento. E sal precisa gerar sede nas pessoas. As pessoas que caminham com você precisam entender o que você carrega.
Elas precisam olhar para você e como o Aurélio falou sobre o transparecer da glória, tanto de Moisés no velho, quanto Estevão, é isso que tu falou? No novo. Qual que é a diferença desses homens para nós, irmãos? Qual que é a diferença desses homens para nós? Sabe talvez qual que é? Sem ter tanto conhecimento como nós temos hoje, eles decidiram viver por Cristo. Decidiram. Canso de dizer aqui, irmãos, as bênçãos do Senhor, elas não são para aqueles que ficam curiando ela, sabe? Faz aqui, tá vindo? Não. Vou fazer. Agora tá vindo? Não. A palavra do Senhor que quem caminha nele, está caminhando e as bênçãos nos alcançarão. É a bênção batendo aqui no teu ombro. O que é? Ah, recebi, que bênção, glória a Deus, ó igreja. Eu tirei o foco e o Senhor me deu o foco. Quem pode dar um glória a Deus aí? Não é assim, sabe? Não, agora nós estamos numa campanha de templo, Espírito Santo, eu preciso semear, eu preciso... Agora. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Faz assim comigo. Dar com a direita, para que a esquerda não veja. Por isso que eu não estou pedindo dinheiro, eu estou te dando a oportunidade de ofertar. Mas o dízimo e a oferta é para isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos? Quando você se rebaixa para explicar uma coisa óbvia, você não está sendo melhor do que a pessoa, você está se tornando igual a ela. E as pessoas que não têm a mente de Cristo, elas só têm Cristo na mente. Porque na hora que elas são confrontadas, ela traz versículo que elas não estão vivendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Desculpa, mas essa é a verdade. Nós estamos num movimento, as coisas estão acontecendo, você não tem noção, irmãos. Eu queria que o Gaúcho estivesse aqui, que ele queria dar um testemunho para os irmãos do que aconteceu com ele semana passada. Depois liga para ele, o Gaúcho Fernando, Eletrodiesel. Pergunta para ele o que aconteceu. Ele estava trabalhando num caminhão, tinha 1 mês. Ele quase trocou, foi o caminhão. Só faltou trocar o caminhão. E naquele dia que nós estávamos aqui, ele pegou e falou assim, já sei. Senhor, se esse caminhão aqui arrumar, tudo que eu vou receber desse caminhão aqui, eu vou semear lá no templo. Vou subir. Subiu na cabine do caminhão. Depois ele vai contar melhor, que ele tem um sotaque bom, a gente acha graça, gosta. Mas irmão, você não tem noção. Sentou na boleia do caminhão, ele dizendo ele assim, quando eu virei a chave apareceu o N. Falei, meu Deus do céu, esse negócio funciona. Irmãos, não tem a ver com a barganha. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quem nem oração por prosperidade, não tem isso, irmão. É bênção. Tudo que ligares na terra e for legal na terra, também vai ser legal no céu, amém? Então viver por Cristo, ou seja, a minha motivação é andar em verdade, ser constante na busca do céu, é ter esse entendimento que eu preciso. Preste atenção, o Senhor nos fez conforme a sua imagem e sua semelhança. O interesse e o desejo de Deus é que eu e você tivéssemos sim o DNA em todo o tempo de quem nos fez. Só que o homem pecou lá atrás, você sabe da história, o velho homem fracassou. E repito, do velho homem não se aproveita nada. Então não adianta você querer entrar na presença de Deus. Não, pastor, mas olha só, Deus, irmãos, do velho homem não se aproveita nada. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você está novo ou velho homem? Irmão? Do velho homem não se aproveita nada, nada, nada. Agora do novo homem não. Há um aproveitamento, diga assim comigo, no novo homem, em Cristo Jesus, eu sou pleno. Faz assim com o braço, nele eu tenho tudo. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Segunda Coríntios capítulo 5, do versículo 11 ao 17. Nós lemos semana passada do 17 em diante, mas eu quero voltar aqui no 11. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Ou seja, lembrança de quem nós éramos e o que nós somos. Isso tem que estar aqui. Por isso a gratidão.
Por isso a sujeição. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos tirou de um lamaçal, de um charco de lodo, e pôs os nossos pés sobre uma rocha. Se eu der oportunidade para cada um de você, você vai dizer quem você era e o que Deus tem feito na tua vida nos dias de hoje. Continua. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas darmos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Paulo aqui estava prestando conta. Tinha que explicar as coisas. Às vezes a gente tem que realmente desenhar para entender. Se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.